Vamos então retomar o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente lembra que no último encontro, na semana passada, nós iniciaríamos esse tema, mas aí acabamos tratando, né, de um bate-papo geral, que seria tema livre, né, mas acabou que falamos um pouquinho sobre autoconhecimento, sobre evolução espiritual e tudo mais, e não desenvolvemos então esse nosso tema de hoje. E então vamos aqui retomá-lo para tirar o melhor proveito desses ensinamentos. Então nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, o item Se alguém te ferir a face direita. Bom, Kardec ele traz para nós aqui uma passagem do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 ao 42, para fundamentar essa nossa instrução de hoje. Ele diz o seguinte então aqui, Mateus disse o seguinte a respeito dos ensinamentos de Jesus: Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistais ao mal. Mas se alguém te ferir a tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregando 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olho por olho, dente por dente, ela foi um ensinamento trazido naquela época que falava exatamente da chamada Lei de Talião. E só para reforçar, durante muito tempo acreditávamos que Lei de Talião era uma lei que tinha sido instituída por alguém chamado Talião. Só que na verdade Talião significa a ideia de retaliação, de reciprocidade, de devolução daquilo que sofreu. Então a Lei de Talião dizia que, resumidamente, pagar na mesma moeda, ou então olho por olho, dente por dente. E durante muito tempo esse foi o ensinamento que a humanidade recebeu exatamente para falar numa época em que a força era a linguagem de maior compreensão. Ou seja, se você bate, para você aprender o resultado, você apanha. Se você mata, você morre. E assim nós temos na Lei de Talião, e isso foi bem apresentado na época em que Moisés apresentou para nós lá no livro de Deuteronômio, várias passagens que mostravam para nós: se você fizer tal coisa acontece. Se o filho bate num pai, o filho deve ser executado. Se por acaso você rouba alguma coisa de alguém, você perde um membro do seu corpo. Enfim, várias formas, né, de fazer com que a humanidade embrutecida naquela época, e claro, quando nós falamos em humanidade, nós estamos restringindo aquela sociedade do Oriente Médio. Mas de um modo geral, nas sociedades do mundo naquele período, e nós falamos de uma época de mais de 1000 anos antes de Jesus, e nessa época nós falávamos não apenas do Oriente Médio, mas da Europa, da África, especialmente naquela região do Egito, né, que era a civilização que foi mais conhecida, que é mais conhecida por nós. Falávamos do Oriente Médio, do Extremo Oriente, dos chineses, enfim, podemos colocar ali dos indianos também, e dos povos americanos. Então falamos do planeta de um modo geral. Então era uma característica daquelas sociedades responder com violência qualquer tipo de ação violenta que viesse a sofrer. Então todos aprendíamos dessa forma. E quando se fala em violência, nós podemos falar dos dois extremos, desde uma agressão física respondida como agressão física, até uma agressão moral respondida também como agressão moral. E aí, então,
vendo a humanidade embrutecida daquela época, e nós tínhamos inclusive penas de morte, né, punições que eram instituídas pelos impérios, pelos governos, para punir os criminosos da forma mais rigorosa que fosse possível. Então Jesus, na sua época, trazendo uma nova lição para reeducar a humanidade, mas inicialmente para aquela sociedade, falava exatamente sobre a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão, que era exatamente uma ação muito pouco aceita por todas as pessoas, exatamente porque sempre se aprendeu que deve responder com a mesma moeda, na mesma intensidade. Então falar sobre perdoar, falar sobre não responder da mesma forma, não errar da mesma forma que o outro errou, era algo novo, e havia necessidade de uma grande reformulação na mentalidade daquela época. Então, hoje nós lemos os ensinamentos de Jesus, nós refletimos sobre ele, mas naquela época as pessoas não conheciam, ouviam falar. Porque primeiro não tinha mídia, não tinha formas de levar essa mensagem rapidamente, como acontece hoje. E da mesma forma, quando chegava uma mensagem, ainda havia uma grande desconfiança, havia uma resistência muito grande. Um pensamento como esse não se transforma de uma hora para outra, principalmente naquelas condições onde havia muita repressão, havia muita perseguição, muito medo. Então Jesus veio trazer essa mensagem. E ao dizer que se alguém te ferir na face direita, oferece também à esquerda, era algo muito novo e de difícil aceitação também. Como nós falamos, numa época em que os instintos, em que a força bruta era exatamente ali a linguagem mais compreendida, quando você não respondia da mesma forma, vinha aquele sentimento de fragilidade, de fraqueza. E daí então a dificuldade para a aceitação. Esses ensinamentos que Jesus trouxe, a maioria deles, eles foram sendo absorvidos gradativamente conforme as gerações foram se sucedendo. Não pensemos nós que de uma hora para outra as pessoas saíam lendo os textos que eram escritos e mudavam de comportamento simplesmente porque alguém achou interessante. A gente sabe que muitos desses livros do Antigo Testamento, aliás, do Novo Testamento, eles foram escritos muito tempo depois de Jesus. Então nem todo mundo ficava sabendo o que acontecia. Falava de um comportamento, para aqueles que tinham um contato mais próximo dele, era mais fácil, porque você via exemplificando aquilo, via aquilo sendo exemplificado e podia conversar para tirar suas dúvidas do porquê dessa mudança de comportamento. Mas e para aqueles que viviam distantes? Aquelas comunidades, por exemplo, com que Paulo sempre conversava, enviando as suas cartas, levando as suas instruções. As pessoas liam aqueles ensinamentos, mas tinham grande resistência para aceitar tudo. Então aceitavam aquilo que era mais conveniente, como acontece até hoje. Todos nós temos ensinamentos morais de alta profundidade, mas aceitamos aquilo que é conveniente e num grau também que é conveniente. Ninguém aceita toda a pureza do ensinamento exatamente porque não conseguimos essa transformação imediata. Então são ensinamentos que vão se dando gradativamente. Então Jesus falou sobre isso, para que não pagássemos olho por olho, mas que aceitássemos, ou melhor, que agíssemos de uma forma mais doce, de uma forma mais equilibrada, compreendendo a fragilidade do outro, mas mostrando a nossa grandeza diante do erro moral que o outro praticava. Kardec, então, naturalmente, refletindo e compreendendo aquilo que foi passado e também recebendo a assistência dos espíritos, trouxe para nós uma explicação mais palpável para o nosso entendimento, porque essa passividade
de aceitar a agressividade sem uma reação, é algo que nós instintivamente não conseguimos aceitar. E dessa forma também, analisando de uma forma equivocada isso que foi passado, mostrando para nós que não existe passividade, mas existe uma mudança de postura diante do erro que foi praticado pelo outro. E aí então as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Nós temos dois textos aqui para analisarmos. Um primeiro, esse de Kardec, aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e depois uma mensagem de Joana de Ângeles, que fala exatamente sobre a outra face. E ela traz de uma forma mais detalhada essa questão da dificuldade de entendermos essa outra face, baseado na nossa natureza humana, uma natureza primitiva, uma natureza impulsiva. Então nós vamos ler os dois textos para facilitar a nossa compreensão. Kardec diz assim então: os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar por ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece mais justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Então esse primeiro ponto é interessante porque considera para nós a realidade que nós vivemos hoje, mas também considera a nossa imortalidade. E mostra que se nós agimos injúria por injúria, golpe por golpe, nós estamos apenas focando nessa nossa realidade presente. E a nossa realidade presente, sustentada pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, que são sempre aqueles elementos tão presentes na nossa vida, são eles que nos impulsionam a reagir na mesma intensidade às agressões que nós sofremos. Então nós vemos apenas esse momento. Eu não posso levar desaforo para casa, bateu, levou, não aceito desaforos, enfim, são várias as expressões que nós utilizamos hoje. Então nós vemos que desde aquele passado mais distante, desde quando a nossa personalidade vem sendo formada, nós sempre aprendemos a nos defender. E muito mais do que a defesa da nossa saúde física, nós também queremos defender aquilo que nós entendemos como honra. E aliás, isso é bastante provocativo, porque nos dias de hoje, onde nós estamos em contato com pessoas o tempo todo, pelos meios de comunicação que nos permitem, são várias as provocações, são várias as situações em que nós somos instigados a emitirmos uma opinião, a termos uma reação. Eu mesmo, interessante, só um depoimento para vocês. Ontem eu fiz uma postagem num grupo do qual eu participo, e ali então eu coloquei uma postagem sobre a doutrina. E veio uma resposta de alguém, claro, de uma forma superficial, um tanto quanto provocativa. E depois que eu saí do fórum, eu coloquei, vou responder. Aí eu fui respirando devagar, falei, mas por que eu vou responder? É aquela opinião dele, não adianta eu querer mudar aquilo que ele pensa. Na verdade, eu não estou defendendo a doutrina, se eu der essa resposta. Eu estou defendendo a minha honra, porque eu não quero aceitar esse desaforo. E aí então parei, respirei, hoje de manhã fui lá, li de novo. Aí eu pensei, respondo ou não respondo? Eu falei, não vou responder. Deixa como está, porque na verdade eu estou querendo entrar num debate teológico que não tem fundamento. Até teria fundamento para poder defender o ponto de vista que eu emiti. Mas na verdade eu não estou querendo, mais uma vez, defender a doutrina. Eu estou querendo defender a minha honra. E na verdade isso aí nada mais é do que algo relacionado com o nosso próprio personalismo. Então são situações simples que nós observamos, não apenas com relação a uma agressividade, a uma ofensa. Algumas vezes pequenas provocações já são suficientes para nos levar a esse tipo de comportamento. Então nós temos que estar constantemente vigilantes, porque nós não temos que nos preocupar apenas com os tipos de
situações que nos envolvem, mas também com a intensidade. Porque eu penso assim, bom, esse tipo de coisa eu posso reagir, e aquele outro tipo de coisa eu não preciso reagir. Mas na verdade nós temos que analisar todas, em situações das mais diversas e intensidades mais diversas. O que significa essa intensidade? Que às vezes uma provocaçãozinha que parece bobagem, eu falo, isso aqui eu vou responder que não tem problema. Mas depois, algo que é um pouco mais grave, eu tento me conter. Então nós temos que ser vigilantes, porque mesmo nas situações mais simples do nosso cotidiano, nós também somos instigados a alimentar cada vez mais esse nosso orgulho. Essa é a questão que temos sempre que perceber. A Fernanda colocou, né, se essas colocações são provocatórias e não reflexivas, não vale a pena responder. Na verdade, Fernanda, a situação que me envolveu foi uma resposta impulsiva de alguém que parecia se colocar, no meu ponto de vista, como alguém que detém uma verdade absoluta. Então, nesse ponto, percebemos que não existe intenção de debate, existe ali alguém que se colocou de uma forma definitiva. Então, ali já percebe que não vale a pena. E se nós começássemos, então, a travar algum tipo de debate, eu estaria me colocando contra ele e ele contra mim. E a doutrina, que seria o ponto de origem de tudo isso, teria ficado em segundo plano. Seria a honra de um querendo lavar-se diante da honra do outro. Né? Então esse tipo de vigilância é importante para nós. Mas aqui continua. Eis porque dizia a lei mosaica, olho por olho e dente por dente, mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia. Mas veio Cristo e disse, não resistais aos que vos fizer mal, mas se alguém te ferir a tua face direita, oferece-te também a outra. Para o orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, porque ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto em que se vingar. E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for causa de escândalo. Aqui então, já Kardec já começa a colocar para nós que muitas vezes Cristo se utilizava de uma figura de linguagem, que precisava, nesse caso, ter ali uma pequena compreensão para poder interpretar nas entrelinhas o que significava aquela mensagem. Então, se te bater no seu rosto, você vai deixar bater de novo? Porque essa ideia seria a mesma coisa. Arranca teu olho se ele for causa de escândalo. Então são expressões, muitas vezes, vamos dizer assim, hiperbólicas que Jesus utilizava nessas figuras de linguagem, para poder trazer uma compreensão melhor. Então nós vamos analisando agora não exatamente as palavras, mas a essência daquele ensinamento, o seu real significado. E continua, levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria os campos livres aos maus que nada teriam a temer. Não se pondo freio às suas agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. E aqui na prática, né, caso alguém te batesse e você não reagisse, para poder se defender, não para poder levar de volta, devolver aquela agressão, nós simplesmente permitiríamos que o mal proliferasse. E como foi colocado para nós, ela condenaria toda a repressão, ou seja, o direito que nós temos de reprimir o mal alheio, aquele mal que nos afeta. Mesmo legal, mesmo legítima a nossa ação, e mesmo legítima essa nossa reação, essa condenação à nossa reação, ela deixaria os campos livres aos maus, que nada teriam a temer. Ou seja, viveríamos absolutamente no caos. E essa nossa passividade
acabaria fazendo com que sofrêssemos aquilo que não precisávamos sofrer. Uma situação bastante real e dramática que nós vivemos hoje, na atualidade, ela foi refletida naquela situação de guerra que eu comentei com vocês, né? Então, Leon Denis falava sobre isso quando ele escreveu aquele livro que eu não lembro o nome, que fala sobre o espiritismo e também sobre a guerra. E ele escreveu numa época aquele livro, que foi ali entre 1914 e 1918, né, quando a Europa, em especial a França, vivia a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Naquele livro ele falava exatamente sobre a situação dos franceses diante da invasão daqueles, né, que eram os alemães. E aí, então ele dizia, mas dentro dessa realidade do mundo espiritual, como devem reagir os franceses para poderem se defender? Se você não deve pagar o mal com o mal, se você não deve agir com violência, como lidar com essa invasão e destruição que eles viviam naquela época? E aí, então, esse tema também foi abordado por Kardec antes, no Livro dos Espíritos, que falava exatamente isso, que a reação não é condenável, mas a intenção da sua reação, ou o prazer que você sente diante daquela reação. Então, um soldado, diante de um soldado que ele considera inimigo, como ele deve se portar? Ele deve matar? Ele deve se defender? Ou ele deve se entregar? Então, esse tipo de debate, esse tipo de conflito, acaba pesando muito na mente de muitos daqueles que fazem uma interpretação equivocada. Então, na verdade, muitas vezes a violência, agir com violência, ela pode ser uma resposta legítima diante de uma situação violenta. Não pelo prazer da vingança, mas pela necessidade de autodefesa e de proteção. Porque Leon Denis lembrava que não era um soldado lutando contra um soldado. Aquele que era o inimigo, aquele que era o invasor, invadiria a França, matando famílias, destruindo patrimônio, destruindo uma estrutura social. Então não era simplesmente um soldado contra um soldado. Era uma ideologia contra uma ideologia. E as vítimas, naturalmente, eram aqueles que estavam no meio do conflito. Então havia legitimidade na defesa toda aquela estrutura que os franceses viviam naquela época. E é claro que todo aquele conflito surgiu também por uma necessidade de reformulação social. Ele mesmo lembrava, né, que a França se encontrava numa condição de estagnação e de viciação. Por isso, então, a guerra faria com que eles acordassem, despertassem para essa necessidade de transformação. Então, a guerra surgiria como uma consequência do pensamento dominante naquela época, das viciações, do orgulho, do egoísmo que vivia naquela época. Mas as ações individuais de cada homem é o que faria com que cada um deles arcassem com as responsabilidades de suas próprias ações. Gandhi foi a mesma coisa. No caso, seria a lei de destruição, porque a lei de destruição ela não é apenas relacionada com a matéria, ela também está relacionada com, nós podemos estender um pouco mais, falando sobre destruir ideias, destruir ideologias, destruir pensamentos, comportamentos. Então, na verdade, a destruição, dentro dessas leis naturais, ela não é na realidade uma destruição, mas ela é um processo de transformação. Então nós podemos dizer que destrói-se uma situação daquele momento para poder reconstruir ou refazer ou renascer uma outra. E ali Luiz lembrou de Gandhi também, libertou a Índia dos ingleses sem violência, mostrando a outra face. E aí muitos daqueles, Luiz, que acabam abraçando essa ideia de que você deve responder na mesma moeda, falariam assim: Gandhi não agiu com violência e acabou morrendo assassinado. Então, na visão que nós temos hoje, limitada ao nosso mundo, nesse momento, isso se torna um grande prejuízo. Mas quando entendemos a imortalidade do espírito,
quando entendemos a continuidade da vida após a morte do corpo físico e também as transformações que vieram como resultado do trabalho realizado por aquele que sofreu a violência, nós conseguimos então compreender que a mensagem foi transmitida, a mensagem foi muito bem passada. É a mesma coisa que começou exatamente na época em que Jesus foi condenado. E a pergunta é, por que ele não reagiu? Por que ele não usou os poderes que ele dizia ter para poder se defender? E a resposta seria, o que ele provaria exatamente com isso? Que ele é capaz de ter força, que ele é capaz de subjugar? Sócrates foi a mesma coisa. Teve até um caso, da esposa de Sócrates, inconformada com a prisão dele. Aliás, a história dele foi muito bem escrita, no livro Fédon, que conta que Platão, segundo consta, Platão teria escrito, em que ele conta esse episódio, em que Sócrates foi preso e ali seria condenado. E foi condenado e seria executado, como foi executado tomando ali o cicuta. E aí, então, nesse livro Fédon, aliás, é uma recomendação que eu deixo para vocês, é um livro pequeno que vocês acham fácil na internet, é um debate sobre a morte, é um debate sobre a postura diante da morte. Então, para nós que estudamos a questão da desencarnação, do processo de morte do corpo físico, da libertação do espírito, da continuidade da vida, esse livro é muito rico nesse sentido. Então ali, Sócrates conta um pouco da sua história, falando exatamente que se essa é a condenação dos homens, que ela seja então. E ali tem uma passagem interessante, é Fédon, E aí então tem uma passagem da esposa dele que dizia assim, mas você não vai reagir? Você vai deixar eles te matarem dessa forma? Ele falou, não, se eles me condenaram, mas você está morrendo injustamente. E você queria que eu morresse por ser culpado? E aí, então ele se deixou levar, considerando principalmente a sua mensagem, a sua ideologia e a sua, vamos dizer assim, a sua paz de espírito. Para nós isso é fora da nossa realidade. Porque para nós temos que reagir, nós temos que espernear. Então, apenas defendemos aquele nosso momento, sem entendermos um contexto maior. Então todos nós temos esse direito de reação. Mas a questão não é a reação, é como nós reagimos. E é aí que faz a grande diferença. Continua para nós aqui Kardec. E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho se ele for causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria os campos livres aos maus que nada teriam a temer. Não se pondo freio às agressões, bem logo todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo-nos para oferecer uma face. Quando formos batidos na outra, disse por outras palavras que não devemos retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir, suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la, que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado que arruinar os outros. Isso, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo, que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente:
voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos serei feridos pelas coisas da terra. Então, na verdade, se fala desse ferimento, o ferimento do orgulho, né? Então foi Sócrates, né, o Luiz? Quem escreveu o livro Fédon foi Platão, contando a história de Sócrates, e lá, então, são muitos desses diálogos são relatados também, né? Se as guerras são duelos coletivos, olha, Fristone, nós poderíamos analisar, por exemplo, quais são as motivações que levam os homens à guerra. Então, as motivações religiosas, cada um defendendo a sua própria fé, como aconteceu na época das cruzadas, e como acontece também na atualidade, algum desses conflitos religiosos. Nós temos ali a questão de território, também um dos motivos mais presentes, alguns não querendo permitir que o outro tome, não apenas por uma questão de riqueza material, riqueza mineral, mas por uma questão de orgulho mesmo. Uma fronteira muitas vezes se torna um ponto de conflito simplesmente porque não quer permitir que o outro tome aquilo que lhe pertence. Então nós temos riqueza, nós temos território e nós temos a fé. Esses são os três elementos mais instigantes das guerras na história da humanidade. Então nós podemos perguntar, são duelos coletivos? Sim, principalmente motivados pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo desejo de possuir que nós temos hoje. Quando vivemos num mundo em que a fraternidade vai se tornar uma realidade, tudo que existe no nosso mundo vai ser compartilhado e todos respeitarão o direito de todos. Então, nesse caso, o respeito e a fraternidade anularia qualquer tipo de ação motivada por orgulho e por vaidade. Como nós ainda não temos esse tipo de valores bem desenvolvidos, naturalmente nós continuamos ainda vivendo em função das dores provocadas por esses conflitos. O Braz colocou ao ler Lei da Destruição no Livro dos Espíritos, né, que entendemos melhor as guerras. Analisando, né, Braz, aquilo que a gente conversou ontem no nosso tema livre, que se nós não elevarmos o nosso pensamento acima do mundo físico, analisando a essência do espírito e tudo aquilo que move o espírito na sua evolução, nós continuaremos apenas analisando as situações imediatas que nós temos, que nos afetam, né? A Fernanda colocou, né, a diferença que os governantes ou presidentes que movem as guerras não morrem nelas, né? E na verdade aqueles que são também governantes muitas vezes são os eleitos, os escolhidos pelo próprio povo. Há aqueles que concordam com eles, né? Então essa é uma grande questão. Muito bem, aqui agora a gente vai analisar aqui uma outra mensagem de Joana de Ângeles, chamada A Outra Face. Ela foi psicografada numa reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, em 2009, lá em Salvador, na Bahia. Então eu vou lendo assim aos poucos e a gente naturalmente vai fazendo os nossos comentários. Diz assim, A Outra Face. Considerando-se o estado moral em que transitam incontáveis criaturas humanas pelos caminhos do planeta terrestre, ainda vivenciando os instintos agressivos, é compreensível que os relacionamentos nem sempre se realizem de maneira pacífica. Predominando a natureza animal, em detrimento da espiritual, o orgulho se arma de mecanismos de defesa, resultantes da prepotência e da argúcia, para reagir ante os acontecimentos ameaçadores ou que sejam interpretados como tais. A ação decorrente do raciocínio e da lógica cede lugar aos impulsos agressivos e estabelecem-se os conflitos quando desejariam vicejar entendimentos e compreensão. Agora há pouco nós falamos sobre a questão de guerras, mas na verdade a questão do orgulho ou a questão do revide desse sentimento de vingança que nós temos, eles estão presentes em situações simples do nosso dia a dia.
Casais, por exemplo, entram em conflito exatamente porque cada um quer defender o seu próprio ponto de vista. E se por acaso recebe uma ofensa, ele se contraria por algum motivo, ele quer responder para poder não apenas defender seu ponto de vista, mas para poder também proteger o seu próprio orgulho. E aí nós vemos então, como foi colocado aqui, a ação decorrente do raciocínio e da lógica cede lugar aos impulsos agressivos. Num casamento, o raciocínio e a lógica, ou dentro de uma família, onde temos ali filhos e pais, irmãos, ou dentro de um convívio profissional ou social, o raciocínio e a lógica diz assim: eu tenho que manter o equilíbrio, porque aquele é meu círculo familiar, aquele é meu ambiente de trabalho, aquela é a minha família, eu tenho que proteger, eu tenho que conviver bem e tudo mais. Mas cede lugar aos impulsos agressivos exatamente predominante, como sendo o predomínio dessa nossa natureza animal, em detrimento da espiritual, como foi colocado aqui por Joana. Então nós sabemos que é errado, mas nós não conseguimos conter o nosso impulso agressivo, porque na verdade o orgulho ferido, para nós ainda é muito dolorido, e nós precisamos defender a nossa honra. E é então responder com tranquilidade, com harmonia, visando o bem, silenciar quando nós percebemos que não há possibilidade de um diálogo, de um ajuste naquele momento, para nós ainda é muito difícil. A nossa reação é sempre imediata. Primeiro nós agredimos, depois nós pensamos na consequência. E como nós falamos na semana passada, é muito comum nós reagirmos ou agirmos como agressão e depois colocarmos como ponto na nossa cabeça: depois passa. Só que na verdade não passa. Aquela mágoa vai se acumulando, a relação vai se deteriorando, as pessoas vão se ferindo, acreditando que o passado foi ficando para trás. Muitas vezes o fato é esquecido, o sentimento provocado não. E continua. Obrigado, Gilson. Está ali na área de texto para quem quiser ler um pouquinho mais. E continua. Em razão da face mais primitiva que racional, qualquer ocorrência desagradável assume proporções inadequadas, que não se justificam porque os recursos morais da bondade sucumbem ante a cólera que se instala e leva à alucinação. Então percebemos que por mais racional que nós tentemos ser, por mais bondosos que nós sejamos, no momento em que nós temos ali que o sangue ferve, nós ficamos cegos, tomados pela cólera, e aí então reagimos impulsivamente. De certa maneira, renascendo os comportamentos arbitrários de existências pregressas que não foram domados, facilmente a ira rompe o envoltório delicado da gentileza e acontecem os lastimáveis atritos que devem e podem ser evitados. Enquanto eu estou passando para vocês aqui, seria isso, seria Freestone. É parte da nossa personalidade que simplesmente quer manifestar a sua natureza. E nesse caso nós temos ali parte da nossa natureza onde ainda predomina esse nosso instinto primitivo. Então, enquanto a gente vai lendo essa mensagem, procurem encontrar em situações do cotidiano aqueles momentos em que nós não conseguimos conter os nossos impulsos e acabamos ou alimentando aquele atrito ou provocando um atrito, onde poderia, numa situação que poderia ser evitada. Continuemos. A educação equivocada, que estimula o forte à governança, ao destaque, contribui para que a mansidão e a humildade sejam deixados à margem, catalogadas como fraqueza do caráter e debilidade moral. Ou seja, nós aprendemos que o forte é que sobrevive e que aquele que é mais fraco acaba se colocando na condição de submissão. Então, se eu me coloco com simplicidade, com humildade e me silencio, eu naturalmente, pela educação que nós recebemos, me coloco numa condição de fraqueza. Não tem aquela história que nós ouvimos, né, que o pai fala: não chega em casa chorando. Se tiver que brigar na rua, devolve. Se falarem para você uma coisa, responde de volta, não faz papel de bobo.
Então tem todas essas situações da nossa existência que vão se acumulando, vão se somando, formando exatamente essa ideia de que num mundo como o nosso, a lei do mais forte é aquela que deve predominar. E que simplicidade e bondade é sinal de fraqueza. E o interessante, importante a gente pensar nisso, quando nós pensamos nessas pessoas mais generosas, né, pois é, naquelas situações daquelas pessoas mais generosas, quando nós pegamos Madre Teresa de Calcutá, quando nós pegamos Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, quantas vezes essas pessoas não levaram desaforo, não sofreram grandes constrangimentos? Quantas e quantas vezes? E a resposta que elas deram foi exatamente aquela resposta exemplar, do silêncio, da paciência. Só que elas tinham, na verdade, o próprio Kardec também, só que na verdade elas tinham em torno delas um universo já construído pelas obras que elas puderam realizar. Então é muito fácil um Chico Xavier, por mais doloroso que seja para ele, se calar diante de uma ofensa. Ele já conquistou todo o respeito que ele precisava. Quando uma pessoa fala que ele é fraco, você pensa que ele é fraco naquele momento, mas você olha toda a trajetória dele e fala, ele não é um homem fraco, pelo contrário. A força que ele teve para construir aquela existência foi algo que nós ainda nem sequer imaginamos. Mas e no nosso caso, que somos pessoas comuns? Ele aguentar desaforo é uma coisa, nós aguentarmos desaforo é outra. Então nós temos essa dificuldade de seguir esses exemplos, né? Seria essa humildade, ô Gilson, que eles demonstraram, mas a humildade para nós ela ainda se assemelha muito à humilhação. E existe uma diferença entre humildade e humilhação. Só se sente humilhado aquele que é orgulhoso. O humilde é aquele que já conquistou esse valor. E o humilde não é fraco, pelo contrário. Mas nós ainda confundimos esses dois. Então aquele que demonstra a humildade, no nosso caso nós sentimos a humilhação. Por isso não conseguimos vivenciar daquela mesma forma. E é claro, não pensemos que eles não tiveram que engolir aqueles sapos sofrendo todo aquele constrangimento. Para eles, sem dúvida nenhuma, foi muito doloroso. Mas a missão que eles tinham que cumprir publicamente era muito maior. Quantas vezes nós lemos histórias que mostrava Chico Xavier, por exemplo, chorando no círculo íntimo dele, diante de situações que ele vivia. As negativas, as ofensas, os constrangimentos. Ele teve que suportar tudo isso. Em público ele demonstrava humildade, mas no seu círculo íntimo ele acabava sofrendo por essa situação. Talvez não pela vontade de reagir, mas por ter que suportar aquilo tudo. Mas no nosso caso, como a gente não tem nenhum tipo de exemplo para dar, nós reagimos naturalmente no nosso dia a dia. Falam para nós, nós devolvemos a ofensa e fica por isso mesmo. Nós não temos que prestar conta para ninguém. No caso deles, não. Eles eram pessoas públicas. A missão que eles desempenhavam os impedia de reagir publicamente ou na mesma intensidade. Mas no nosso caso nós não temos esse problema. E continua para nós aqui o texto. O território no qual cada indivíduo se movimenta, após apropriar-se, é defendido com violência, como se a posse tivesse duração infinita, o que constitui lamentável equívoco. Ou seja, em outras palavras, nada como um dia depois do outro. Alguém acha que ele vai defender aquela posição, que vai ser para sempre, mal sabe ele que os reveses podem acontecer e vão acontecer. Essa debilidade do sentimento se manifesta na conduta convencional do ser humano, que opta por ser temido, quando a finalidade da sua existência é tornar-se amado. Então é muito mais fácil nós impormos a nossa vontade, independente da reação do outro, do que nós conquistarmos o amor das pessoas. Se eu não posso ser amado, então eu sou temido. E a gente pensa que isso acontece nos grandes círculos
de governos, né? Na verdade, isso acontece em situações mais próximas do que nós imaginamos. Numa relação, por exemplo, entre casais, em que aquele que é mais orgulhoso se coloca com muito mais agressividade para poder submeter o outro à sua vontade. E quando chega naquele momento em que não é mais suportada uma situação, rompe-se então o relacionamento. E no caso de uma empresa, no caso de outros tipos de relação, as pessoas vão se suportando. Cada uma disputando com a outra aquele espaço para saber quem é mais importante, quem é mais poderosa. E na verdade a gente vê aquela fogueira de vaidades acesa e destruidora. Multiplicam-se indefinidamente as pugnas que passam de uma para outra existência até que as soberanas leis imponham a submissão e o reequilíbrio através de expiações afligentes. Ou seja, chega um momento em que nós somos naturalmente conduzidos ao aprendizado pela dor. A lei é de progresso e, por consequência, a todos cabe o esforço de libertação das heranças enfermiças, dos hábitos primitivos, experienciando conquistas íntimas que se irão acumulando na estrutura emocional que se apresentará em forma de paz e de concórdia. O conhecimento espírita, porque iluminativo, é o mais eficiente na edificação moral, defluente da conscientização de que o avanço é inevitável e a repetição das atitudes infelizes constitui estagnação e fracasso. Ou seja, a doutrina espírita nos mostra, através dessas reflexões, que a nossa condição de força aqui no mundo material, ela não somente é temporária, como ela é extremamente nociva. E se o objetivo que todos nós temos é o de crescimento espiritual, certamente esse tipo de comportamento nos impedirá. Será um obstáculo na nossa evolução. As dificuldades, portanto, as diferenças de opinião, os insultos e agravamentos devem ser considerados como experimentos, como testes ao aprimoramento moral, ao aprendizado das novas condutas exaradas no Evangelho de Jesus. Quando isso não ocorre, fica-se sujeito à influência maléfica dos espíritos inferiores que se comprazem em gerar situações embaraçosas, responsáveis por essas condutas lamentáveis. Aqui então ele começa a falar sobre a influência espiritual. Se eu sou um espírito inferior, no sentido de não desejar a mudança, se eu sou aquele obsessor, qual é o ponto fraco que eu vou buscar em todas as pessoas? O ponto mais vulnerável é exatamente o orgulho. E depois, naturalmente, o medo. Então, o orgulho e o medo são as duas maiores fraquezas que nós apresentamos. E se eu sou aquele espírito obsessor, é ali que eu vou soprar para poder prejudicar e desequilibrar o indivíduo que será a minha vítima. E como nós demonstramos essa fraqueza com naturalidade, significa que nós estamos constantemente expostos sem nos darmos conta disso. Então o silêncio, o equilíbrio, a força para resistirmos a essas provocações são os escudos que nós podemos utilizar contra esse tipo de influência. Indispensável vigiar-se as nascentes do coração, a fim de dominar-se a ira, esta fagulha elétrica é responsável por incêndios emocionais de resultados danosos. Considere-se, ademais, a ocorrência de uma parada cardíaca, de um acidente vascular cerebral de consequências irreversíveis, não programados, mas que sucedem somente por falta de controle emocional, provocados pela raiva. Aí nós temos várias situações que nós podemos analisar como consequências desse nosso desequilíbrio. Aqui o que Joana trouxe nessa passagem fala sobre as lesões físicas que nós sofremos em virtude desse nosso desequilíbrio emocional. Então vemos ali que, por causa de uma discussão banal,
coisa simples do cotidiano, o nosso psiquismo sofre, mas o nosso organismo também sofre. E quantas vezes nós vemos em discussões, em atritos, em círculos mais íntimos, pessoas que desencarnam por causa disso. Porque chegam naquele extremo do desequilíbrio, naquela situação mais extrema, e que sofrem fisicamente, psiquicamente, emocionalmente, a agressão ou a turbulência daquele momento. Aprende a dominar os impulsos da ira, porque a existência terrestre não é uma viagem deliciosa ao país róseo da alegria sem fim. Esforça-te por compreender o outro lado, a forma como outros encaram as mesmas consequências. Luta por vencer a arrogância, porque todos os espíritos que anelam pela paz, pela vitória das paixões, têm como primeiro desafio a superação dos sentimentos inferiores, aqueles que devem ser substituídos pelos de natureza dignificante. Se alguém te aflige, é porque se encontra necessitado de ajuda, e não de combate. É a sua forma de chamar atenção para a sua solidão e angústia. Fogo com fogo aumenta o incêndio devorador. Treina a colocar no braseiro a água da paz, e se apagarão as labaredas ameaçadoras. Aqui, quando se fala em água da paz, inevitavelmente nós somos levados àquela passagem, do livro Nosso Lar. É Joana de Ângeles. Nós somos levados àquela passagem do livro Nosso Lar, de tomarmos a água da paz, que significa simplesmente nós silenciarmos, principalmente diante desses momentos mais provocativos. Não foi por outra razão que Jesus propôs: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que vos bater na face direita, oferecer-lhe também a outra, conforme anotou Mateus no capítulo 5, no versículo 39 do Evangelho. Esbordoado no pretório, ele exemplificou o ensinamento verbal, não reagindo às agressões. Quando os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na sobre sua cabeça, mantendo-se em silêncio. Oferecer a outra face é mais do que expor o lado contrário, a fim de sofrer nova investida da perversidade. Trata-se da face moral, nobre, que se encontra oculta, aquela rica de sentimentos elevados que distingue uma de outra criatura. Ninguém é o que apresenta exteriormente. Tanto existem conteúdos cruéis ocultos pela educação, pela dissimulação e hipocrisia, como sentimentos relevantes e bons. Ao seres alcançado por qualquer ocorrência desagradável que te golpeie a emoção, ferindo-te a delicadeza das reservas íntimas, ao invés de reagires, desvela a outra face, a do amor, da compaixão, da misericórdia, agindo com serenidade. A outra face é o anjo adormecido nas paisagens luminescentes do teu mundo interior. Ali possuis tesouros de amizade e de ternura que desconheces. Com essa, a brutal, a reagente, a defensiva, já estás identificado, devendo encontrar-te cansado de vivenciá-la. Imerge desse modo no rio de águas silenciosas do teu mundo íntimo e refresca-te com seu contributo. Logo depois, deixa que os tesouros do amor do Pai, que se encontram adormecidos, fluam suavemente e se incorporem aos conteúdos habituais, substituindo-os ao longo do tempo e predominando por fim. É aqui o que chama a atenção, Joana, é exatamente para que nós sejamos vigilantes, para fazermos esse trabalho de transformação a longo prazo, não de uma forma imediata, acreditando que, como eu não consigo agora, eu não vou conseguir nunca, mas que nós sejamos sempre perseverantes nessa mudança. Situações para exercitarmos esse aprendizado não faltam. Todos os dias, em todos os lugares, nós sempre vemos uma provocação.
Eu me recordo nesses tempos passados, né, nesses últimos meses, quando nós vimos ali manifestações políticas acontecendo, principalmente nas redes sociais, onde todos nós nos relacionamos de uma forma superficial, mas ao mesmo tempo muito intensa. Superficial no sentido do relacionamento pessoal com as pessoas, mas muito intensa no campo das opiniões, das ideias e dos sentimentos. E ali nós vimos opiniões das mais variadas, calorosas e inflamadas. Está nessa mensagem que eu passei para vocês aí, Freestone. Nesse link que eu acabei de colar aí. Nas opiniões das mais variadas e intensas, defendendo posições políticas, defendendo partidarismos. No campo esportivo a mesma coisa. E vemos ali nada mais, nada menos, embora nós banalizemos a importância disso tudo, ou seja, nós não consideramos a importância desse nosso comportamento, porque nós achamos tão natural, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? A diferença é que todo mundo sofre, nós também sofremos. Todo mundo deseja ficar na mesma condição, e nós também ficaremos. Mas quando nós começamos a olhar adiante e percebemos que mesmo que seja numa situação simples, de brincadeira no nosso cotidiano, nós estamos simplesmente alimentando esse tipo de situação, esse tipo de sentimento dentro de nós, que nas situações mais graves vão se manifestar com maior intensidade. Se na brincadeira eu já me comporto dessa forma, imagina quando a coisa for séria. Por isso, então, mais uma vez, deixa que os tesouros do amor do Pai, que se encontram adormecidos, fluam suavemente e se incorporem aos conteúdos habituais, substituindo-os ao longo do tempo e predominando por fim. À medida que tal aconteça, renascerás dos escombros como a fênix da mitologia, que se renovava e renascia das cinzas que a consumiam. O bem é a meta que todos devemos alcançar. Não te permitas, portanto, perturbar pelas emoções doentias e viciosas que te consomem, destruindo as tuas mais caras realizações espirituais. Aqui é fundamental nós pensarmos que ao abraçarmos uma causa como a nossa, uma filosofia como a nossa, nós o fazemos com um propósito maior. Nós desejamos, de fato, alcançar essa condição espiritual mais elevada. Se nós desejamos, de fato, a nossa vigilância tem que ser maior. Porque nós lembramos sempre que é muito fácil, como já conversamos sobre isso, buscarmos uma escola religiosa, uma crença, para nos levar à salvação sem que nós façamos nenhum esforço. Isso é muito comum. Eu tenho essa religião porque eu quero ir para o céu. E a doutrina fala, não dependa de mim, dependa de você. Porque eu trago o ensinamento, a prática é por sua conta. Então, na verdade, se nós temos essa pretensão, se nós temos esse propósito existencial, que é de fato isso, nós vivemos em função dessa transformação, nós temos que levar essas considerações muito a sério. Angelino colocou, conseguir sempre orientar nossos alunos dialogando, e no final eles abraçam-se, né? Até hoje deu certo e tomara que continue dando também. Quanto mais nós alimentarmos, né, o amor entre as pessoas, disseminarmos o amor, mais fácil vai ser essa transformação. És responsável pelos teus atos. Qual semeador que avança, seara dentro, atirando os grãos que irão germinar com o tempo. Certamente muitos se perderão. Outros, no entanto, produzirão multiplicadamente, ensejando colheita superior ao volume semeado. Necessário cuidar do tipo de sementes, das sementes que serão distribuídas pelas tuas mãos. Semeia a bondade e colherás a alegria de viver, nunca revidando mal por mal. Uma faísca, um raio que atinja um depósito de combustível, e logo se apresentará a destruição. Controla-os na corrente das tuas reflexões, gerando a disciplina da contenção da sua carga poderosa de energia, canalizando-a para os labores enobrecidos que te exortam à luta,
as conquistas já logradas que te honorificam. A outra face encontra-se coberta por camadas de experiências desastrosas. Retira esse lixo mental e permite que se apresente irisada de sol espiritual a outra face, para que o amor seja a marca do teu comportamento em qualquer circunstância ou ocorrência difícil. Então, essa é uma frase que merece marcarmos, né, que o amor seja a marca do teu comportamento em qualquer circunstância ou ocorrência difícil. Então é aquele amor que nós estamos aprendendo gradativamente a compreender e não simplesmente nos deixarmos levar pelos impulsos da nossa vida diária, cotidiana, em que nós nos esquecemos muitas vezes do compromisso que nós assumimos. Aliás, mais uma vez, falamos sobre isso no nosso último Evangelho. A questão de nós pensarmos sempre na fidelidade com que nós tratamos a nossa causa. A mensagem, né, o título da mensagem que nós lemos, lá do livro Fonte Viva, foi Guardemos Lealdade. Então essa lealdade trata exatamente da lealdade diante da causa. Se nós desejamos estarmos próximos de uma filosofia que nos eleve dessa forma, há a necessidade de nós nos esforçarmos para fazer com que ela se cumpra, principalmente na nossa vida mais comum, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, que nós nos esforcemos ao máximo para fazer com que ela se cumpra. Vamos falhar, não tenhamos dúvida disso, porque afinal de contas, durante muito tempo nós agimos sem esse compromisso. E hoje nós temos o compromisso e eventualmente vamos nos encontrar em situações em que as nossas fraquezas serão maiores do que a nossa força. Mas sempre que isso aconteça, estando vigilantes, será para nós um grande aprendizado, porque então nós aprenderemos sempre com os próprios erros, porque a maioria das vezes, mesmo errando, nós não temos a preocupação de aprender. E é o que acontece principalmente no mundo comum. As pessoas que circulam à nossa volta não têm esse compromisso. Falam o que querem, machucam quando querem, mas é um problema delas. O nosso problema é outro, é muito maior. A nossa visão está muito além disso. Então não reajamos na mesma intensidade da ação das pessoas que erram. E se nós formos agir, também sejamos vigilantes para não errarmos diante das nossas ações. E se errarmos, que tenhamos coragem, principalmente, para consertarmos os nossos erros. Lembra que o grande problema que nós temos que resolver é um problema nosso e o nosso compromisso é direto com Deus. Não importa quem sejam as pessoas, o que as pessoas façam. Nós sempre temos que, sim, nos proteger ao máximo para garantir que a nossa passagem aqui pelo nosso mundo seja a passagem mais proveitosa possível. Mas o que vai depender de nós não é a nossa defesa, é a forma como nós nos defendemos. Por mais legítima que seja a defesa, a maioria das vezes ela se perde pela forma como nós fazemos. Sabe aquela passagem dizendo assim que você tinha razão, mas você perdeu a razão da forma como você respondeu? Então muitas vezes sim, nós estamos certos naquilo que nós falamos, naquilo que nós defendemos. Mas pelo fato de nós explodirmos, alimentados pelo combustível do orgulho, nós perdemos toda a razão e a oportunidade de ensinar e de demonstrar que aquele nosso ponto de vista poderia ser proveitoso para as pessoas também. Então sejamos muito vigilantes nesse sentido. Fechando por aqui então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje, né? Mais uma vez, essa mensagem que nós lemos foi uma mensagem de Joana de Ângeles, chamada A Outra Face. Para quem quiser, está aqui no site do divaldofranco.com.br, lá na seção de mensagens. E aí então é só dar mais uma lidinha e dar uma refletida sobre o conteúdo dela também. Então é isso, fechamos por aqui esse nosso estudo de hoje. Nós lemos então aqui no nosso capítulo 12, deixa eu pegar aqui,
capítulo 12, amai os vossos inimigos, se alguém te ferir na face direita. Os próximos estudos do Evangelho